E aí, pessoal, bora lá para nossa lição de hoje. Hoje a gente encerra a semana. Tô aqui com a Sara. Falou aí, pessoal, Sara. Oi, pessoal. Oi, você tá comendo batata, Sara? Sara chegou da escola, chegou com fome, né? Tá gostoso isso aí? Bom, a gente encerra a semana hoje, sexta-feira, aqui em Óbida, né? Shikudai Wari Mashouka. Vamos acabar a lição aqui, né? É um textinho simples, depois a gente vai ver aqui o que é pra gente escrever. Eu já até esqueci o que é essa lição, mas eu já fiz ela várias vezes já. Vamos lá. Yomi mashou, né? Vamos ler. Eu vou ler, tá, Sara, que você tá com a boca cheia. Himawari o mita koto ga arimasu ka? Hajime ni chisakute hosoi me ga demasu. Sore kara chisai ha ga 2枚出ます。その後で、上の方へ茎が伸びます。そして大きい葉が出てきます。茎はどんどん太くなります。葉の数も多くなります。7月になると私の背と同じくらいになります。8月になるとお父さんの背より高くなります。そして大きくて黄色い葉が咲きます。Beleza? Vamos ler mais uma vez? ひまわりを見たことがありますか？はじめに小さくて細い芽が出ます。それから、小さい葉が2枚出ます。その後で上の方へ茎が伸びます。そして大きい葉が出てきます。茎はどんどん太くなります。葉の数も多くなります。7月になると私の背と同じくらいになります。8月になるとお父さんの背より高くなります。そして大きくて黄色い葉が咲きます。Beleza, pessoal? Vamos lá, agora vamos fazer a tradução aqui. Aqui tem uma frasezinha, uma estrutura de frase que dá pra gente aprender. Esse Himawari o mita koto ga arimasu ka é uma frase que o sujeito está oculto, que não está falando quem, mas quando você fala assim, você já está fazendo uma pergunta para uma terceira pessoa, uma pessoa que está com você, né? Então, aqui você está perguntando de um objeto, Himawari. Aqui, essa estrutura objeto, né? Objeto direto, no caso que o objeto direto é o Himawari. Himawari é o girassol. Hi de sol e mawari de girar, né? Vira a palavra girassol. Himawari o mita. Mita é de viu, né? É o passado do verbo ver. Quando você coloca essa estrutura aqui, koto ga arimasu, seria já viu, né? Mita koto ga arimasu. No caso aqui é uma pergunta, né? Mita koto ga arimasu ka? Você já viu? A regra para você formar essa frase nessa estrutura é sempre o verbo aqui na forma tá. Você vai ter que descobrir qual que é a forma tá do verbo. Verbo é o que faz, né? O que a gente faz, por exemplo, você tá comendo batata, né? Como é que eu pergunto? Como é que eu colocaria? Você já comeu batatas? Colocaria tabeta koto ga arimasu ka, né? Potato tabeta koto ga arimasu ka, né? Por exemplo, uma música, você já ouviu uma música, né? Você já ouviu música? Vou colocar até uma música, não vou colocar nome de música. Aí eu coloco ongaku o. Como é que é o verbo na forma tá de ouvir? Isso, kita, né? Então, ongaku kita koto ga arimasu ka? Então, o verbo sempre vai estar na forma tá. Você tem que colocar. E no caso aqui, miro fica mita, né? Himawari o mita koto ga arimasu ka? Essa é a regra. Aqui no caso daí a pergunta, mita koto ga arimasu, seria a resposta, né? Que eu já vi.
Aqui, quando é pergunta, é só você colocar o ka no final, né? Mita koto ga arimasu ka, né? Por exemplo, você já foi na Disney? Disneyland ni itta koto ga arimasu ka? Não. Nunca foi na Disney? Itta koto ga arimasu ka? Ó, o verbo iku fica itta, né? Não é assim que fica? Na forma tá? Buradiru ni itta koto ga arimasu ka? Já foi, né? Então, essa é a regra. Verbo na forma tá e coloca o koto ga arimasu, né? Que seria, você já fez aquela ação, né? Do verbo. Hajime ni, aqui no caso, himawari ou mita koto ga arimasu ka? Você já viu o himawari, o girassol? Hajime ni, né? No início. Hajime ni é no início. Chisakute é pequeno. Hosoi me ga demasu. Esse chisakute seria só para você falar assim, pequeno e fino, né? Me ga demasu. Esse me aqui não é o me de olho, mas é o me de broto. Aqui, ó, tem a tradução aqui embaixo, que é o brotinho. Seria a plantinha quando ela... Você colocou a sementinha ali, ela começa a sair uma plantinha, né? Aquilo ali chama broto. É isso que eu tô falando. Você coloca a semente, daí primeiro não sai umas folhinhas lá de dentro, fica verdinho assim, né? Esse aí é o broto. Então é o me. Então no início sai um brotinho pequeno e fino. Sorekara, daí, né? Chisai ha ga nimai demasu. Chisai ha. Chisai ha, o que é chisai ha, Sara? É uma folhinha pequena. Isso, uma folhinha, uma folha pequena, né? Nimai demasu. O que tá falando nimai demasu? Sai dois. Essas duas folhinhas que saem primeiro, ela tem um nome. Sabe como é que é? Futaba. Futaba, que é de futatsu ha, né? Daí fica futaba. Tem uma fábrica que chama Futaba aqui no Japão. Eu trabalhei nessa fábrica. Você pode ver que o emblema dela, o logotipo dela, são duas folhinhas. Isso, é isso mesmo. O emblema da fábrica é esse também, o logotipo. Esse aqui é o Futaba, né? Então, nimai demasu. Sono ato de, depois disso, sono ato de, ue no hou e, quando você fala ue no hou, seria indo para cima, né? Na direção, esse hou aqui é de direção, ue no hou, na direção para cima. Kuki ga nobimasu. Esse kuki chama caule, né, em português, que é essa parte aqui da plantinha, né? Como se fosse o que sustenta ela, né? Nobimasu. Nobimasu é esticar, então se estende, né? Estende o caule. Soshite, okiha ga, né? Daí, okiha ga detekimasu. Sai folhas grandes, né? Soshite, daí, okiha ga detekimasu. Vem saindo folhas grandes, né? Detekimasu é que esse vem saindo. Kuki wa dondon futoku narimasu. Esse dondon, aqui eles traduziram como rapidamente, mas não é que é rapidamente, é assim, gradual, né? Que vai indo assim, vai para, né? Aquela coisa que não aumenta de repente, ele vai indo gradualmente. Kuki ga dondon futoku narimasu. Futoku narimasu fica grosso, né? Ha no kazu mo oku narimasu. Ha no kazu. Kazu é a quantidade, né? A quantia. Ha no kazu. A quantia de folhas, a quantidade de folhas. Também mo futoku narimasu. Futoku não, oku narimasu, perdão. Oku narimasu. Fica bastante, aumenta, fica muito, né? Tá aqui no desenho aqui embaixo, depois a gente vai ver. 7月になると、quando vira mês 7, né, mês de julho, watashi no se to onaji kurai ni narimasu. Watashi no se. Se é a estatura, a sua altura, a altura do seu corpo. A sua altura, se. Esse é a altura do corpo, estatura, a gente traduz. Watashi no se to onaji kurai ni narimasu. Fica igual à minha estatura, né?
quando fica... Aqui é a menina que tá falando, né? Quando fica mês 7, fica mais ou menos da altura dela. Esse kurai aqui é cerca de, mais ou menos, onadi kurai, mais ou menos igual à estatura dela, ni narimasu. Hachigatsu ni naru to, né, quando vira mês 8, otosan no se yori, comparado com que yori aqui, eu falei bastante nessa lição, comparado, né, com a altura, também a estatura do pai, otosan no se yori, takaku narimasu, fica mais alto, takaku narimasu. Então, hachigatsu ni naru to, otosan no se yori takaku narimasu. Quando fica o mês de agosto, quando fica mês de agosto, fica mais alto, comparado com a altura do meu pai, é mais alto. Soshite, daí, okikute hiroi ha ga sakimasu. Okikute, grande, e... Esse okikute tá falando aqui que ele fica grande, e kiroi ha ga sakimasu. Kiroi ha... Kiroi hana, perdão. Tô errando direto. Kiroi hana ga sakimasu. Na hora que eu li, eu nem sei se eu li ha, que eu acho que eu devo ter lido ha. Se eu li ha, me perdoem. Aqui é hana, tá? Hana. Okikute kiroi hana ga sakimasu. Kiroi hana sakimasu desabrocha uma flor, hana, flor amarela. Beleza, pessoal? Esse foi o texto. Agora vamos aqui para o nosso exercício. Tensen shikaku no naka no kanji o tsukatte kotoba o kaite kudasai. Escolha do quadrado pontilhado o kanji, né? Use, né? Tsukatte kotoba o kaite kudasai. Escreva a palavra. A Sara tá doidinha para fazer esse exercício, né, Sara? Vai fazer rapidinho? Vamos fazer rapidinho, que não pode perder tempo aqui. Bom, vou deixar a Sara fazer. Você tem aí primeiro a palavra tadashi. Qual kanji ali de dentro do quadrado é o tadashi? Pode escolher, Sara. Isso, vai lá. Então escreve tadashi ali no lugar correto. Ele é o tada, aí o shi tem que escrever em hiragana. Isso. Correto. Certinho. As crianças sempre confundem a sequência dos traços do tadashi. Tá correto porque é o Tadashi. Tadashi quer dizer correto mesmo, né? Oi. Qual que é o kanji de oi? Escolhe lá, Sara. Isso, vai lá, escreve então. É 2 yu, né, que você fala, né? Pode ser. O papai pensa que é 2 tá. Oi, bastante, muito. Sukunai. Qual que é o kanji de sukunai? Vai lá. Sukunai, né? Pouco, né? Hosoi. Vai lá rapidinho. Hosoi, fino, né? É o itohen e o ta. Fino, hosoi. Futoi. Qual que é o futoi? Futoi é facinho. É tai também? É tai também, de taiou, né? Futoi. E o hayai, que é o que sobrou. Hayai de cedo, né? Você faz um ri e um ju. Muito bem. E a gente encerrou essa lição. Encerramos já a lição 8. A gente já tem 8 semanas estudando o Ninense. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Dá tchau, pessoal, Sara. Tchau, pessoal. Tchau.